Olá, paz a todos. Você está no Escatologia, Princípio do Fim. Tudo bem? Vamos falar hoje sobre a Igreja de Laodiceia. E o título é Geração Laodiceia, a Igreja Morna. Aí está ruínas de um antigo templo pagão, não é o templo da igreja cristã, né? Porque não podia ter templo naquela época. Então é um templo pagão lá em Laodiceia, que ficava ali onde é a Ásia Menor, hoje a Turquia, por ali. Apocalipse 3,14 diz assim: Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: Estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Já começando a explicar um pouco, nós vamos falar sobre a geração Laodiceia, que é a igreja do último tempo. É uma igreja morna, como diz a palavra. As 7 igrejas da Ásia, que Jesus mandou João escrever cartas para cada uma delas, elas existiam na época de João. Porém, profeticamente, elas representam igrejas nas suas gerações futuras. E Laodiceia é a última igreja do último tempo. Não é que só vai ter pessoas na geração do estilo, espiritualmente falando, Laodiceia. É porque a maior parte, percentualmente falando, vai ter muito mais gente com o estilo de cultuar morno do que a igreja de Filadélfia, por exemplo, que era uma igreja fiel. O último tempo da igreja haverá partes de todas as igrejas naquela igreja final, porém, a maior parte será parecida com a igreja de Laodiceia. Teologia da prosperidade está presente em 2/3 das igrejas, diz estudo. Embora em alguns lugares seja apresentado como pregação de saúde e riqueza, confissão positiva ou teologia da dominação, o foco é o mesmo: riqueza e vida boa aqui e agora. Por outro lado, ocorreu uma acentuada queda na preocupação dos evangélicos com temas como ação social nas igrejas, o arrebatamento e o final dos tempos. Realmente, isso perdeu o lugar, digamos assim, para a riqueza, que você vai conquistar tudo agora, você vai ter tudo agora, que Deus quer você muito bem e que é isso só que interessa. Não se fala mais de pecado, não se fala mais de arrebatamento, não se fala mais de fim dos tempos. Enfim, arrependimento, não se fala mais de nada disso. Esse é o resultado da teologia da prosperidade, que nos faz muito bem aos ouvidos, porém, é um mal tremendo ao nosso espírito. Versículo 16: Assim porque és morno, e não és quente nem frio, vomitar-te-ei da minha boca. Quando a gente toma uma água morna, dá aquele enjoo, né, no estômago, dá ânsia de vômito. É isso que Jesus está dizendo que vai fazer com aqueles que permanecerem como uma igreja morna, como uma igreja Laodiceia. Evangélicos estão se tornando superficiais na vida cristã, afirma missiólogo. Segundo ele, a mídia evangélica tem influenciado com a teologia da prosperidade, formando uma mentalidade materialista e mundanista, aumentando a estrutura de poder das denominações. A falta de espiritualidade resultou no desinteresse e falta de compromisso com missões. Os missionários têm sido negligenciados em todas as áreas de apoio. Versículo 17. Porquanto dizes, rico sou, e estou enriquecido, e de nada tenho falta, e não sabes que é um coitado, um miserável, e pobre, e cego, e nu. Isso é o que a igreja de Laodiceia falava sobre si mesma. Ela dizia, rico sou, não tenho falta de nada. Aí Jesus diz para ela, você é pobre, mas miserável. Pobre, miserável, cega e nua. Aqui está um exemplo forte do que é ser morno na presença do Senhor. Aqui está a igreja gabola,
na África do Sul, quer dizer beber. Essa igreja batiza os seus membros até com a cerveja preferida ou com a sua bebida alcoólica preferida, um whisky, um conhaque, qualquer coisa desse tipo. Então eles levam as pessoas aos cultos. A princípio eram só homens, mas depois abriram para mulheres, mas criança ainda não. Criança não, porque é pegar pesado, né? Mas se você for no YouTube procurar, já tem até mulheres. Eles vão dizer que é para atrair aqueles que são alcoólicos. Mas aí eles vendem a bebida ali na igreja, seja qual for a bebida, o culto todo é regrado à bebida. E os cultos podem ser tanto em algum templo deles quanto em bares. Vão para os bares fazer os cultos e não tem problema de ficar embriagado. Aí vemos aqui atrás vários cartazes, né? Devem ser os versículos bíblicos, né? Essas fotos de cerveja aqui e de bebidas alcoólicas fortes. Devem ser os versículos da igreja. Vejam quantas bebidas estão aqui. Então é desse jeito, de uma forma totalmente desregrada, onde pessoas vão cultuar o Senhor e podem ficar bêbados no culto, porque podem tomar quantas bebidas fortes, cerveja, qualquer outro tipo de bebida alcoólica, quantas vezes quiser. E segundo a reportagem, em pouco tempo já havia 500 membros e já batizado mais de 2.000 pessoas. Batiza mais de 2.000, mas tinha 500, talvez fosse batizado porque queriam as bebidas, né? Não sei como é que funcionava o batismo, mas é isso que a reportagem estava dizendo. Então, infelizmente é esse tipo de coisa que o futuro, ou já o presente, vamos dizer assim, né? Já está nos reservando, já está acontecendo a apostasia de uma forma realmente que a gente nunca esperava ver uma coisa dessa em nossos dias. Líderes mudam culto por formato moderno, querendo atrair fiéis. Igreja troca orações e hinos por cerveja e pipoca nos cultos. Aqui já está falando de outra igreja. Não me lembro se é nos Estados Unidos ou na Europa. Não é aquela que a gente falou há pouco. Como um chamariz extra, a primeira cerveja dos que visitam o local pela primeira vez é paga pelos pastores. Uma das opções que cresce em popularidade é a execução de músicas seculares durante o período do louvor. Ou seja, pode usar qualquer outra música que não seja música cristã voltada para o Senhor. Pode ser uma música secular e você pode ter a primeira bebida paga pelo pastor. As outras, claro que o membro deve ter que pagar. Né? Triste. Resultado a longo prazo de uma teologia terrena, a Laodiceia de hoje. Aí está uma igreja e aqui ao lado do que ela se transformou, uma boate. Versículo 18. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Então Deus está dizendo para ela, você está pensando que você vê, que você enxerga bem. Segundo os historiadores, lá tinha o melhor dos colírios da época. E Jesus diz que ela era cega. Ela se enchia o peito para dizer com suas vestimentas, e segundo alguns historiadores também, lá tinha um grande volume de moda, daquelas coisas todas, né, das granfinas da época, e Jesus diz que ela estava nua. E ele aconselha que compre dele ouro refinado, porque ela era pobre e miserável. Mais uma igreja aqui, a igreja Brewworks, em Pittsburgh, Estados Unidos, foi transformada em um restaurante e cervejaria. Em homenagem aos antigos ocupantes do local, no caso os membros da igreja, os donos do estabelecimento oferecem uma cerveja chamada Monge Piedoso. Ainda fica, né, ali uma ironia, né, com o que foi um dia a casa do Senhor, uma igreja que louvava o Senhor, hoje
ela é um restaurante e uma cervejaria. Essa aqui se chama Treasure Castle Playland. É um parque infantil construído na antiga Igreja Evangélica de South Williamsport, na Pensilvânia, Estados Unidos. Os pátios internos da igreja estão tomados agora por tobogãs, paredes de escala e videogames. Ainda, inclusive, tem um dragão aqui colocado como um brinquedo na frente da igreja, ou do que era a igreja antigamente, né? Aqui mais uma igreja que se transformou em uma casa gótica, né? Presépio alienígena dentro da igreja, cheio de coisas meio, né, das trevas dentro do que era uma antiga igreja. Versículo 19: Eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Então Deus aqui ainda está dando uma chance para que a igreja volte-se para Ele, se arrependendo, para que Ele possa perdoar e salvar a igreja. Apesar de estar escrito que a igreja será assim em sua maioria naquele tempo, no tempo final, no tempo da grande tribulação, ou até antes, né? Até antes, para se tornar e ser esse tipo de igreja que vai entrar a grande tribulação adentro, ainda haverá uma chance para que possa se arrepender e voltar e largar o seu mau caminho. É isso que Jesus está dizendo aqui no versículo 19. Antiga igreja evangélica hoje é sede dos ateus. Aqui fica até uma questão bem irônica, né? Um local que era para louvar e abrigar crentes, agora está abrigando descrentes, abrigando ateus, aqueles que não creem que existe um Deus todo-poderoso pelo qual este local foi feito para lhe dar adoração. Uma pena. Mas uma igreja transformada em bar. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei, e ele comigo. Apocalipse 3:20. Esse texto às vezes é usado, né, para uma forma romantizada, digamos assim. Jesus está batendo na sua porta. É uma maravilha, que bom que Jesus está batendo na sua porta, é porque ele está aí. Mas na verdade, ele está batendo na porta pelo lado de fora da porta, querendo entrar. A porta ali está significando o coração. Jesus quer entrar na igreja de Laodiceia e não consegue, porque as portas estão fechadas para ele. Então aqui é uma demonstração clara de que Jesus está fora dessa igreja, dessas pessoas que se comportam dessa forma e pensam que estão bem. Mas na verdade Jesus insiste para que ele traga a salvação, mas a porta está fechada para ele. Igreja que fechou por falta de membros, hoje funciona como um bar e lotada. Mais uma ironia, né? Era uma igreja que por causa da falta de membros naquela igreja não teve mais condições de se manter aberta, funcionando. E aí virou um bar e agora está aí lotada, para a tristeza do coração do Senhor. Versículo 21. Ao que vencer lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. É isso que Jesus quer, é isso que Deus quer da nossa vida, que a gente vença, mas para isso a gente precisa insistir, precisa permanecer no caminho, não se deixar dobrar pela secularização, não se deixar influenciar e se tornar um apóstata. Porque a apostasia é sair da presença do Senhor, mas não necessariamente sair do templo do Senhor. Às vezes as pessoas vão estar em templos ou achar que estão seguindo o Senhor, mas o Senhor já nem está lá mais. Ele está batendo a porta do lado de fora. E Ele quer conceder que a gente se assente com Ele no trono dele. Agora a gente precisa fazer nossa parte. Igreja que se transformou em boate.
a gente tem visto já algumas coisas parecidas já no tempo de hoje, aqui no Brasil. E isso daí, infelizmente, pode virar uma realidade muito mais ampla. E o que temos visto aqui no Brasil é que algumas igrejas continuam sendo igreja, mas está com um estilo completamente igual a uma boate. Essa aqui é a diferença, né? Essa aqui não, ela deixou de ser igreja e virou uma boate. Os dois pontos para mim são ruins. Eu acho que a igreja ela tem que ser estratégica, tem. Só não pode fazer disso um ponto que se perde toda a linha. Aí é complicado, não faz mais a diferença, né? E não vai se saber se quem está ali é pelo Senhor ou por algum outro apetrecho qualquer, alguma outra coisa que o atraiu. Agora, Apocalipse 3:22, para encerrar, vai dizer: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O Espírito está clamando para que a igreja acorde e volte-se para o Senhor. Então, se você tem ouvidos, abra seus ouvidos espirituais e ouça o que o Espírito tem dito às igrejas para se arrepender, para largar os seus maus caminhos, para perdoar e voltar o seu coração para Deus. É isso que Deus quer que façamos. Um alerta: voltemos ao evangelho puro e simples. O show tem que parar. Ainda tem 7.000 joelhos que não se dobraram perante Baal. Ainda há e sempre haverá fiéis ao Senhor até o dia que Jesus voltará. Que nós estejamos entre esses fiéis ao Senhor. Amém? Deus abençoe a sua vida. A paz a todos.